Olá, hoje a gente vai fundo numa pergunta bem curiosa. Será que se esforçar mais num teste de QI faz tanta diferença assim? Teve um estudo antigo que disse que sim, e muito. Coisa de quase 21 pontos a mais. Nossa, isso é uma diferença brutal, né? Exato. Mas, e se essa descoberta incrível, na verdade, não passasse de uma fraude? Uma que demorou décadas para ser totalmente exposta. É uma história e tanto, sim. Vamos falar do Stephen Bruning, que foi condenado por fraude científica lá nos anos 80. E o mais doido é como um trabalho duvidoso dele acabou, anos depois, derrubando um estudo super importante sobre QI e motivação. Uhum. Um estudo de 2011, da Angela Duckworth e colegas, certo? Esse mesmo. Então a gente vai olhar posts de blog que investigaram isso a fundo, o próprio estudo que foi retratado e os detalhes da investigação original lá do NIMH, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. Certo. A ideia é desvendar essa fraude inicial, né? Entender como algumas coisas passaram batido e como isso afetou a ciência anos mais tarde. Exatamente. Vamos começar com o Brennan. Anos 80, ele era, bom, uma estrela em ascensão. Pesquisava remédios para pessoas com deficiência intelectual. Só que alguns colegas, tipo Robert Sprague, começaram a notar umas coisas esquisitas. Esquisitas como? Pesquisa rápida demais, sabe? Resultados perfeitos, tipo, bons demais para ser verdade. E os dados, às vezes, não batiam ou faltavam. E o Sprague desconfiou, né? Isso levou à investigação do NMH. E aí? O NMH foi investigar, mas focou só na pesquisa que eles financiavam. E confirmaram: má conduta científica grave. Basicamente, ele inventou estudos, inventou dados, foi até condenado criminalmente por isso. Caramba! Mas o ponto-chave é: a investigação deles não cobriu tudo. Os trabalhos mais antigos, da época da pós-graduação, que não tinham financiamento do NIMH, ficaram de fora. Ah, entendi. E aí que entra a investigação mais recente, do Russell Warren, olhando para esse período anterior. Isso, o Warren foi cavar justamente ali, e ele pegou um estudo específico para analisar, Brunin e Zella, de 1978. E o que esse estudo dizia era, olha, inacreditável. O dos 21 pontos de aumento no QI. Exatamente. Publicado num jornal de psicologia escolar, dizia que dar uns presentinhos tipo discos, rádios, para alunos de ensino médio em educação especial fazia o QI deles subir, num reteste, quase 21 pontos em média. 21 pontos. É gigante isso. É um efeito que estatisticamente a gente chama de enorme, D igual a 1,39, totalmente fora da curva. Mas aí o Warren começou a ver os problemas. Que tipo de problemas? Logística, essas coisas. Muitos. Primeiro, a logística de escrita era surreal para um estudante de pós. Falava de 485 alunos, vários testes de QI e mais de 1.700 entrevistas individuais, com aluno, pai, amigo, professor, para escolher o brinde certo para cada um. 1.700 entrevistas? É. E tudo isso mais 2 estudos e escreveu o artigo em 9 meses. Simplesmente não fecha a conta, né? Impossível. Que mais? A amostra tinha uma divisão de gênero que não bate com a realidade da educação especial da época. O financiamento dos prêmios, supostamente pais pagando US$ 100 cada, bem provável, e os orientadores do Browning, na época, nem sabiam dessa pesquisa com gente, fora o resultado em si, que era gritante. Parece muito suspeito mesmo. E como essa história, como ela se conecta com a pesquisa mais recente, a da Duckworth? Aí que tá o pulo do gato. Décadas depois, 2011, sai essa meta-análise super influente da Angela Duckworth e equipe na PNS, uma revista de peso, justamente juntando estudos sobre incentivo e QI. E a conclusão deles, a primeira foi qual? Foi bombástica. Disseram que sim, incentivos aumentavam o QI significativamente. A média que eles acharam foi de 9,6 pontos, um efeito de médio para grande, G igual a 0,64. Isso sugeria que, nossa, a motivação mexia muito com o resultado do teste. Entendi. Mas eles usaram aquele estudo do Browning de 78, o suspeito. Usaram. E aí que mora o perigo.
Aquele estudo, provavelmente fraudulento, do Browning-Zella, ele contribuiu com quase 1/4 dos participantes da meta-análise toda e com alguns dos maiores efeitos individuais. Nossa, então os dados falsos inflaram tudo. Exatamente, inflaram a média geral de um jeito absurdo. Então, quando finalmente confirmaram a fraude e retrataram o artigo de 78, agora em 2025, Aí a base da meta-análise da Duckworth desmoronou. E eles fizeram certo. Pediram a retratação do próprio artigo na PNAS em maio de 2025. e recalculando sem os dados do Browning, o efeito caiu, imagino. Caiu. E muito. Mas não parou aí. Sem aqueles dados super discrepantes do Browning, ficou mais claro um outro problema: viés de publicação. A tendência de só publicar resultado positivo. Isso. Aí eles corrigiram para esse viés também, e o resultado final, o impacto estimado da motivação, ficou bem menor. Menor quanto? Qual a estimativa atual? Agora, a estimativa é que os incentivos aumentam o QI em mais ou menos 2,4 pontos. É um efeito pequeno, G igual a 0,16. Bem diferente dos quase 10 pontos iniciais. Muito diferente. E o interessante é que esse valor, 2,4 pontos, bate certinho com pesquisas mais recentes, bem mais rigorosas, tipo a de Bates e Gnack de 2022. Eles acharam um aumento parecido, uns 2,5 pontos. Uau! Então, no fim das contas, o esforço extra, a motivação por um prêmio, influencia, mas bem menos do que se pensava, por causa daquele estudo contaminado. Parece que sim. Um aumento de 2 ou 3 pontos muitas vezes está dentro da margem de erro do próprio teste de QI, sabe? Então os testes parecem ser mais robustos a essa variação de motivação do que aquela meta-análise inicial sugeria. Que reviravolta. É quase uma investigação de detetive na ciência, né? Mostra como uma fraude lá atrás pode ecoar por tanto tempo e enganar outros pesquisadores. Com certeza. E reforça como é importante a ciência se corrigir, ter esse escrutínio constante. Verdade. E sabe, mesmo que o impacto desses incentivos específicos pareça pequeno agora, fica a pergunta, né? Que outros fatores, talvez mais sutis, que não são a inteligência em si, podem influenciar como a gente vai num teste cognitivo? E como a gente leva isso em conta na hora de interpretar um resultado? É algo para a gente continuar pensando.